Meus cumprimentos a todos e a todas. Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao desenvolvimento do tema da avaliação diagnóstica. Para melhor acompanhar e compreender o conteúdo deste vídeo, sugiro que aqueles que ainda não viram, que acessem o nosso vídeo anterior, cujo link está na descrição deste vídeo, para que possam acompanhar a sequência do desenvolvimento do tema da avaliação diagnóstica. Ok? Vamos lá? Muito bem. A avaliação diagnóstica é o que e quanto avaliar. No vídeo anterior, tratamos da logística da avaliação diagnóstica. Essa tela, avaliação diagnóstica, o foco no retorno do processo ensino-aprendizagem, será a tela padrão para todo o desenvolvimento do nosso estudo, para que não percam de vista qual é o foco, qual é o contexto que estaremos desenvolvendo o tema. Estaremos focados na avaliação diagnóstica para retorno do processo ensino-aprendizagem. Ok? Muito bem. É preciso ter coragem para olhar o passado. Não dá para simplesmente esquecer o passado. O que os alunos aprenderam ou deveriam ter aprendido até 2019. Os alunos terminavam o 5º ano do ensino fundamental sem saber ler, escrever e calcular. Os alunos terminavam o ensino fundamental sabendo 30% dos conteúdos. Os alunos terminavam o ensino médio sabendo 20% dos conteúdos. Mais de 5 milhões de jovens abandonaram a escola. 80% das vagas das universidades federais eram ocupadas por alunos oriundos da rede privada. O Brasil não alcançou as metas do PNE, o Brasil não alcançou as metas do IDEB, 92% dos estados não alcançaram a meta do IDEB, 71% dos municípios não alcançaram a meta do IDEB. Essa era a realidade até 2019. Não podemos esquecer esse passado. É preciso ter compromisso para ver o presente. Não se pode simplesmente ignorar 2020, 2021. O que os alunos aprenderam ou deveriam ter aprendido em 2020 e 2021, com as aulas online, as plataformas digitais, os vídeos gravados, ensino híbrido, atividades remotas, atividades impressas, falta de orientação presencial do professor, a pandemia, a alta taxa de desemprego, aumento do índice de pobreza, falta de apoio da família. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso presente, a nossa atualidade. Não dá para simplesmente ignorar 2020 e 2021. Não dá para simplesmente esquecer o passado, não se pode simplesmente ignorar 2020 e 2021. É preciso ter competência para enxergar o futuro. É preciso assumir a responsabilidade pelo futuro. Por isso, a importância imprescindível e estratégica da avaliação diagnóstica com foco no processo ensino-aprendizagem. O calendário de 2021, 2022. Não dá mais para pensar só no calendário de 2021. Nós já estamos em setembro. Vejam bem, a partir do dia 8 de setembro, nós temos 17 dias úteis até dezembro, até 31 de dezembro de 2021. Contando a partir do dia 8 de setembro, nós temos 17 dias úteis, em outubro, 20 dias, em novembro, 19 dias, e em dezembro, 21 dias. Nós temos 77 dias úteis até 31 de dezembro de 2021.
Quantas horas nós temos ainda disponíveis para trabalhar o processo ensino-aprendizagem? Se nós temos 77 dias, multiplicando por 4 horas diárias, se nós conseguíssemos dar 4 horas diárias para os alunos, nós teríamos 308 horas possíveis até 31 de dezembro de 2021. Então, o máximo de tempo que nós temos até final de 2021 são 308 horas possíveis, considerando 4 horas por dia. Para atingir as 800 horas obrigatórias, é necessário que as 800 horas obrigatórias, menos as 308 que nós ainda podemos dar, é necessário que até dia 6 de setembro nós já tenhamos dado 492 horas até dia 6 de setembro. Para atingir as 800 horas, consideramos que ainda temos disponíveis 308, é preciso que já tenhamos dado 492 horas. Senhores gestores públicos, não existe absolutamente nenhuma legislação vigente, nenhum documento legal, nenhuma orientação formal dispensando da obrigatoriedade de se garantir as 800 horas letivas anuais. Portanto, é praticamente impossível, do ponto de vista legal, concluir o ano letivo até 31 de dezembro de 2021. Isso tem a ver com a avaliação diagnóstica para a retomada do processo ensino-aprendizagem. Nós não temos governabilidade sobre o tempo. É preciso considerar o tempo percorrido e o tempo disponível para se pensar no processo, na retomada do processo ensino-aprendizagem. Muito bem, vamos fazer um exemplo claro. O aluno terminou o primeiro ano do ensino fundamental em 2019. Ok? Veja bem. Segundo a BNCC, considerando que trabalhamos a BNCC em 2020, em 2021, porque é obrigatório, se ele terminou o primeiro ano em 2019, o segundo ano, em 2020, ele foi matriculado no segundo ano em 2020. Os conteúdos da BNCC, previsto para a língua portuguesa para o segundo ano, começa, quer dizer, o aluno deveria iniciar o segundo ano do ensino fundamental estudando os conteúdos de segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras, a construção do sistema alfabético e da ortografia, o conhecimento das diversas grafias do alfabeto, acentuação, ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade, tio, n, escrever palavras, frases, textos curtos nas formas impressa e cursiva. Então, 2020, os alunos do segundo ano deveriam ter estudado deveriam ter iniciado o segundo ano estudando esses conteúdos em 2020. Ora, em 2021, ele foi para o terceiro ano. No terceiro ano, ele deveria começar o terceiro em língua portuguesa, estudando os temas, identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender palavras e para tomar novas palavras, formar novas palavras. Esse é o conteúdo do início do terceiro ano em língua portuguesa, segundo a BNCC. Em 2022, ele vai para o quarto ano. Ele deverá começar o quarto ano estudando
identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo, a concordância no grupo nominal, distinguir fatos de opiniões, gestões em textos informativos, jornalísticos, publicitários. Então, vejam bem, isso é que o aluno precisa ou iria começar o quarto ano em língua portuguesa. Lembrem-se que ele terminou o primeiro ano em 2019. Não teve os conteúdos, com certeza, do segundo ano, em 2020, não teve até agora os 2021, ele vai para o quarto ano com esse tipo, ou esses temas de conteúdo para o quarto ano. Esse aluno está em qual situação? Então, primeira coisa, quais são os pré-requisitos para ele iniciar os conteúdos do quarto ano? O que ele precisaria saber para iniciar o estudo do quarto ano? Então, olhem bem, pré-requisitos para esse conteúdo do quarto ano em língua portuguesa. Identificar em textos e usar na produção textual esse conteúdo. Em uma sentença, quando o substantivo é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles, isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Então, está estabelecido que esses são os pré-requisitos para se adentrar, para se iniciar o conteúdo de língua portuguesa do quarto ano. Esse aluno que terminou o primeiro ano em 2019, não teve os conteúdos no segundo, não teve os conteúdos no terceiro, vai iniciar o quarto ano, esse aluno sabe o que é uma sentença? Sabe o que é um substantivo? Ele sabe como é que se faz a concordância? Ele conhece os termos que acompanham o substantivo? Ele sabe o que é gênero? Ele sabe o que é número em língua portuguesa, singular ou plural? Porque esses são os pré-requisitos estabelecidos para começar o conteúdo do quarto ano. Estão entendendo o tamanho do desafio? Muito bem. O que e quanto avaliar? Estamos falando de avaliação diagnóstica para o início do processo ensino-aprendizagem. A avaliação diagnóstica precisa estar voltada para esses pré-requisitos. Nós precisamos avaliar o aluno se ele sabe esses pré-requisitos, ou o quanto ele sabe, ou o que ele não sabe desses pré-requisitos para iniciar os conteúdos do quarto ano. Esses pré-requisitos estão focados no processo ensino-aprendizagem. Isso precisa ter clareza sobre isso. Eficiência, eficácia, efetividade. Lembram do vídeo anterior? Quem não viu, por favor, é importante que vejam. A eficiência tem a ver com fazer certo as coisas, a eficácia tem a ver com fazer a coisa certa, e a efetividade tem a ver com fazer certo as coisas certas. Então, a efetividade, a avaliação diagnóstica precisa avaliar ou focar na efetividade dessa avaliação, voltado para o processo ensino-aprendizagem. Isso é o contexto, a visão de avaliação diagnóstica com foco no processo ensino-aprendizagem. Vamos fazer um outro exemplo com matemática? O aluno terminou o quinto ano em 2019, ok? No sexto ano de matemática, segundo a BNCC, estão previstos os conteúdos: sistema de numeração para início do sexto ano, sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal, o plano cartesiano, associação dos vértices de um polígono e pares ordenados, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. O aluno deveria iniciar o sexto ano com esses conteúdos, segundo a BNCC.
No 7º ano, que o aluno já foi em 2021 para o 7º, cálculo de porcentagem de acréscimo e decréscimo simples, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem, problemas envolvendo medições, estatística, média e amplitude de um conjunto de dados, e em 2022 ele deveria ou deverá começar o 8º ano, tratando de potenciação e radiciação, valores numéricos de expressões algébricas, associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano, congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Imaginem que esse aluno terminou o 5º ano em 2019. Possivelmente, com segurança, ele não teve os conteúdos de 2020, não teve os conteúdos de 2021 e vai começar 2022 com esses conteúdos. Quais são os pré-requisitos para esses conteúdos do 8º ano? Para calcular a raiz de um número, é fundamental entender que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, dominar potenciação é essencial para calcular-se a raiz de um número. Esse aluno que veio do 5º ano lá de 2019, teve o que teve ou o que não teve em 2020 e 2021. Ele sabe, esse aluno do 5º ano, o que é raiz de um número. Ele sabe o que é radiciação. Ele sabe o que é operação inversa da potenciação. Então, como é que nós vamos começar com esses alunos no 8º ano estudando potenciação e radiciação se ele não tem os pré-requisitos? O que e quanto avaliar? A avaliação diagnóstica precisa ser voltada para os pré-requisitos, com foco no processo ensino-aprendizagem, a eficiência, a eficácia e a efetividade, e o foco na aprendizagem. Esse é o nosso desafio, não basta simplesmente recolocar professores e alunos nas escolas, o professor pegar o livro didático e começar, ou recomeçar o processo ensino-aprendizagem de acordo com o que está no livro didático. O que está no livro didático, quando o livro didático foi elaborado, quando foi construído o livro didático, não existia pandemia. Não se pode ignorar 2020, 2021. Portanto, o planejamento 2020 e 2021 deveria ocorrer após a avaliação diagnóstica, porque aí nós saberemos, com eficiência, com eficácia, com efetividade, realmente qual é a situação da aprendizagem dos alunos, para iniciar um planejamento de retomada do processo ensino-aprendizagem. São esses os passos que nós estamos desenvolvendo. Tratamos do planejamento estratégico, da autoavaliação, da avaliação diagnóstica. No próximo, vamos tratar dos conteúdos prioritários para 2021, 2022. O foco no processo ensino-aprendizagem. As mais altas autoridades do país, em todas as áreas de atuação, seja legislativo, judiciário, executivo, todos os gestores públicos em todos os níveis de atuação, seja federal, estadual, municipal, todos os profissionais da educação, seja em qual função estiver, diretor de escola, professor, coordenador, supervisor, inclusive merendeiras, zeladores, todos os profissionais da educação, independente de sua preferência política, independente de sua ideologia, respeitada a sua raça, gênero, cor, religião, todos, absolutamente todos, independente de seu nível ou grau de atuação, tem participação efetiva na administração dos sonhos,
e no gerenciamento da esperança de milhões de brasileiros, crianças, adolescentes, jovens, famílias, que dependem e utilizam das escolas públicas em todos os recantos do Brasil. Quando eu falo de administração dos sonhos, é porque eu estive durante 56 anos dentro das escolas. E eu sei que os alunos da rede pública têm os mesmos sonhos dos alunos da rede privada. Eles também querem ir para a universidade. Eles também querem ingressar no mercado de trabalho. Quando eu falo de gerenciamento da esperança, é a esperança que as famílias desses alunos têm de ter uma vida melhor, de ter um futuro melhor. E nós todos, absolutamente todos, temos responsabilidade com isso. Não é o momento de se buscar culpados. É preciso assumir responsabilidades pelo futuro. Este é o nosso desafio. Esse é o nosso grande desafio. Espero ter ajudado, espero ter contribuído, e o nosso próximo vídeo vamos tratar da definição dos conteúdos prioritários. Espero ter ajudado, espero ter contribuído, e no próximo vídeo, como disse, vamos tratar sobre como reiniciar o processo de ensino-aprendizagem. Por enquanto, muito obrigado.